Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru e vamos começar a quarta aula de sistemas operacionais. Bom, esse capítulo 2 nós vamos tratar dos conceitos de hardware e software, seguindo o livro de Arquitetura de Sistemas Operacionais do Francis Behringer e Luiz Paulo Maia, ok? São conceitos básicos da arquitetura de sistema que eu preciso saber para compreender melhor o funcionamento dos sistemas operacionais. Então, o sistema computacional ele é composto por três partes, ou três unidades funcionais: o processador, a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Essas unidades funcionais elas são conectadas através de um barramento de comunicação, ok? E o processador vai se subdividir em três unidades internas: unidade lógica aritmética, unidade de controle e registradores. A função do processador vai ser, então, gerenciar todo o sistema computacional, e a unidade de controle vai ter o papel de gerenciar todos os componentes do computador, incluindo o próprio processador, ok? A unidade lógica aritmética vai ser responsável por efetuar as operações lógicas e aritméticas, conforme o próprio nome está dizendo, e os registradores são um tipo de memória de pequena capacidade, mais alta velocidade, mas que fica interno dentro do processador. A unidade de controle, então, ela é responsável por coordenar todas as atividades do computador. Ela tem uma lista de tudo que o meu processador é capaz de fazer e como realizar essas tarefas que o processador é capaz de fazer. Fazendo uma analogia, ok? Se o meu sistema computacional fosse um restaurante, a unidade de controle seria o cozinheiro, ok? Que conhecesse todas as receitas possíveis. Então, as unidades funcionais seriam o fogão, a frigideira, o liquidificador ou qualquer tipo de dispositivo que exista dentro da cozinha, e a unidade de controle seria o cozinheiro que é capaz de operar tudo isso para chegar no prato que se deseja produzir. A unidade de controle, então, ela trabalha sempre com um ciclo de instruções pré-definido. Ela busca, ela decodifica, ela executa, ela armazena o resultado, ok? Toda instrução que o meu processador é capaz de realizar, ela tem que ser tirada da memória principal, ok? O processador só é capaz de executar qualquer coisa que esteja na memória principal. Então eu busco uma instrução na memória principal, depois eu tenho que decodificar o que essa instrução quer que seja feito, depois eu tenho que efetivamente executar a instrução, por fim eu tenho que armazenar o resultado. Quando eu digo eu, obviamente estou falando do processador. Então, repito sempre esse ciclo de operações que é buscar, decodificar, executar e armazenar. No fundo, todo processador só faz essas quatro operações. Eu repete sempre esse ciclo aqui: busca, decodifica, executa e armazena. A unidade lógica aritmética vai ser a parte do processador, então, que faz essas operações lógicas e matemáticas, ok? Sempre que eu preciso realizar essas operações, a unidade de controle vai invocar a unidade lógica aritmética para resolver esse tipo de operação. Quais são essas operações? Somar, subtrair, multiplicar e dividir são operações aritméticas. Já no caso de operações lógicas, ou da álgebra booleana, eu tenho o AND, o OR e o NOT, ok? Ou e, ou e o complemento, o não, negação. Os registradores, como eu disse antes, são memórias de pequena capacidade, mas de alta velocidade, ok? Alguns são visíveis aos usuários ou de uso geral, então eles são acessados através da linguagem de programação ou de aplicativos, mas a maioria deles são de controle de estado, então são de uso interno do próprio processador em conjunto com o sistema operacional para operar todo o sistema computacional. Esses aqui são alguns registradores que vale a pena conhecer o funcionamento para a gente compreender melhor. O primeiro deles é o contador de instruções, ou Program Counter, ok? Ele vai conter o endereço da próxima instrução a ser executada, e sempre que o processador busca uma nova instrução, esse registro vai ser atualizado com o endereço de memória da instrução seguinte a ser executada. O próximo é o apontador de pilha, ou Stack Pointer. Ele vai conter o endereço do último programa que foi executado e teve que ser interrompido. Eu gosto de fazer uma analogia também com os meus alunos, que é como se fosse, após um almoço,
O filho vai lavar a sua louça e enquanto ele está lavando a louça, vem o pai e entrega a louça do pai e fala, lava a minha louça. Ok? Então o pai tem uma prioridade maior do que o filho passa, deixa o prato dele embaixo e passa a lavar o prato do pai. Enquanto o filho está lavando o prato do pai ou a louça do pai, a mãe chega e entrega a louça para o filho lavar. Então o filho tem que interromper a lavagem da louça do pai para passar, vai colocar a louça do pai ou o prato do pai em cima do prato do filho, ok? E vai passar a lavar o prato da mãe, ok? Porque a mãe teria uma prioridade maior, ou a mãe é mais importante na cadeia hierárquica aqui. Então, à medida que o filho acabar de lavar o prato da mãe, ele volta no prato do pai, termina de lavar o prato do pai, e aí sim volta no prato do filho e termina as operações que estavam pendentes. O processador vai funcionar dessa mesma forma. Ele está executando algum tipo de programa, algum tipo de instrução, podem aparecer instruções mais importantes, programas mais importantes, então ele vai ter que interromper a execução daquele programa para tratar, para lidar esse programa mais importante. Por fim, a gente tem o registrador de instrução, ok? Que vai armazenar a instrução que está sendo executada no momento. Continuando, a gente tem o registrador de status, que vai armazenar as informações sobre a execução de instruções, ok? Toda instrução que o meu processador é capaz de fazer, ele vai dar uma resposta, se deu certo ou se deu errado. Os possíveis erros são overflow, divisão por zero, se houve um transbordo, ok? Qualquer tipo de erro tem que ser retornado para que o usuário possa tratar esse erro. Outro registrador importante é o registrador de endereço de memória, ou MAR. Ele vai selecionar, ou ele vai deixar indicado o endereço da memória para futura leitura ou escrita. Ok? Da mesma forma, vou ter um registrador de buffer de memória, ou MBR, que vai armazenar um conteúdo a ser gravado na memória ou lido da memória que o processador ainda não trabalhou. Ok? A memória, então, a gente sabe que é um tipo de circuito responsável pelo armazenamento de informação, ok? Pode ser temporário ou não. Tipicamente, a menor unidade armazenada na memória é o bit, ouçam. Então, a memória é composta por vários conjuntos de bits. Então, os tipos de memória que a gente tem são memória RAM, memória ROM, memória cache e memória secundária, ok? A memória RAM é uma memória do tipo volátil, ok? Do inglês Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Ela tem esse nome porque o tempo de acesso a qualquer posição da sua interna sua é o mesmo. Então, para qualquer posição o tempo é o mesmo, então memória de acesso aleatório. Eu posso acessar em tempo constante. Ela é uma memória do tipo volátil, ou seja, se eu tirar a energia que mantém as informações, eu perco tudo. A gente sabe que se a gente desligar um computador e se ainda não salvou o trabalho que está em execução, tudo que a gente tinha feito a gente perde, ok? Porque esse trabalho ainda está na memória RAM, ainda não foi passado para a memória secundária, que são os discos, as fitas e as demais formas de memória secundária, pendrive, etc. E com isso, a memória secundária é não volátil, ou seja, ela não precisa de energia para manter as informações. Da mesma forma, eu tenho a memória ROM, ou a memória de somente leitura, do inglês Read Only Memory. A principal característica da memória ROM é que eu não consigo alterar ela de forma simples, ok? Ela é feita com esse propósito. Por fim, eu tenho a memória cache, que é a memória mais rápida do que a memória RAM, ok? Tipicamente ela fica mais próxima ao processador, então ela é mais rápida do que a RAM, mas ela é mais lenta do que os registradores internos do processador. A memória cache também é uma memória do tipo volátil. Então aqui eu tenho uma hierarquia de memória com relação ao tempo de acesso, tipo e capacidade. No caso mais rápido aqui são os registradores, da ordem de nanosegundos, ou de pouquíssimos nanosegundos. Okay? A capacidade aqui extremamente baixa, menor do que 1 kilobyte. Quando eu passo para cache, eu já dobro a velocidade de acesso. Na verdade,
Na verdade é o contrário, eu tenho o dobro de tempo, não o dobro de velocidade. Eu tenho o dobro de tempo de acesso, então ela é 2 vezes mais lenta do que os registradores, mas eu tenho uma capacidade aqui 1000 vezes maior também. Eu passo de quilo para megabytes, ok? Aqui eu multiplico por 5 a diferença entre a velocidade da memória cache para a memória RAM. Lembrando que isso aqui é uma média, esses parâmetros aqui não são atuais, mas a ordem de grandeza é válida. Então a memória RAM que ainda trabalha na ordem de nanosegundos, então ela é 10 vezes mais lenta que o registrador, 5 vezes mais lenta que a cache, só que a capacidade agora está atuando aqui de 64 a 512 megabytes, então tem 512 vezes mais memória RAM do que a memória cache. Okay? Tipicamente um computador simples de hoje em dia tem em torno de 4 a 16 GB de memória RAM. Por fim, a gente desce para o disco, que tem um tempo de acesso de milissegundos, ok? Então 1000 vezes maior do que a memória RAM, só que a capacidade também bem maior. Nós estamos passando de mega para giga, então 1000 vezes maior, para ter uma noção da ordem de grandeza. E por fim, quando eu saio de disco para fita, eu continuo na ordem da mesma ordem de grandeza, só que o meu tempo de acesso é muito maior. Aqui eu já multiplico por 1000. Então, sair da memória RAM para trabalhar com disco, 1000 vezes mais lento. Sair do disco para trabalhar com fita, 1000 vezes mais lento ainda. Da RAM para a fita, em torno de 1 milhão de vezes mais lenta. Então, relação entre dispositivos de armazenamento. Os mais rápidos são os registradores, os mais lentos são as memórias secundárias, ok? Em compensação, quanto mais alto eu tenho uma menor capacidade, quanto mais baixo eu tenho uma maior capacidade. Para cima, maior custo, maior velocidade de acesso. Para baixo, maior capacidade. A memória RAM, então, ela é responsável pelo armazenamento volátil. Se eu tirar a energia, eu perco o que foi feito. Ela vai armazenar instruções e dados até que eles estão prontos para ser utilizados, conforme a arquitetura de von Neumann. Ela geralmente é dividida em células, ok? As células são conjuntos de bits, e cada célula tem um endereço para poder identificar. Então aqui eu tenho um exemplo de memória RAM de 64 KB, ok? Então aqui, ó, cada conjunto de bits aqui eu tenho 8 bits, 8 bits a gente sabe que é um byte, está associado a um endereço, ok? E esse conjunto, cada uma dessas células aqui, ok? Cada endereço está associado a uma célula, vai armazenar uma instrução ou dado. Eu tenho todo esse conjunto aqui de 64 kilo endereços, ok? Ou seja, fazendo um resumo final, se eu tenho aqui um registrador de 16 bits, eu tenho então 2 elevado a 16, 2 a 10, a gente sabe que é 1024 vezes 2 a 6, que é 64, vai dar em torno aqui de 64 mil, dá um pouquinho mais do que isso, 65.536 acredito, 1000 endereços de memória diferentes, ok? Cada um tem 8 bits, então tem 64 kilobytes de memória. Tá, continuando. Sempre que eu quiser acessar o conteúdo de uma célula, eu vou ter que especificar qual que é o endereço da célula que eu quero acessar, seja para leitura, seja para gravação, ok? Não existem dois endereços iguais, então é uma referência única. Eu vou especificar o endereço através do registrador MAR, Memory Address Register. Vamos lá. Então, ó, conforme está escrito, a capacidade de memória é limitada pelo tamanho do registrador de endereços. Se eu tenho um registrador de n bits, o máximo que eu consigo endereçar são 2 elevado a n células diferentes, ok? Então, ou se eu começar do endereço 0, eu parto do 0 até o 2 elevado a n menos 1. Então, no caso aqui do exemplo de antes, se eu tenho 16 bits, 2 elevado a 16 é 65.536, ou da posição 0 até a posição 65.535. Aqui então tem um outro exemplo de registrador de endereço de memória, no caso aqui com 5 bits. Então se eu tenho 5 bits, eu vou ter 2 elevado a 5 endereços. Com 2 elevado a 5, eu tenho 32 células diferentes, ou eu consigo contar da posição 0 até a posição 31. Então cada célula aqui vai ser identificada. Posição 0, posição 1,
posição 2, ok? Essa conversão aqui está sendo feita em binário, não em base decimal. Então aqui agora nós vamos fazer, ou nós vamos ilustrar o funcionamento de uma operação de leitura. Como que vai funcionar? Inicialmente, então, o processador vai armazenar no registrador de endereço de memória qual que é a célula que tem que ser lida, ou o endereço da célula que tem que ser lido. O processador, então, vai gerar um sinal de controle para a memória indicando que é uma operação de leitura, ok? Por fim, o conteúdo da célula que está especificado lá no registrador de endereço de memória vai ser copiado para o buffer de registrador de memória, ou registrador de buffer de memória, e por fim, o conteúdo do MBR vai ser copiado ou vai ser transferido para um outro registrador interno do processador. Vamos ver isso na prática, como que funciona. Então, inicialmente, o processador vai colocar então no MAR qual que é o endereço da célula a ser lida. Ok? Então, colocou aqui no MAR o endereço da célula a ser lida, que é esse aqui que está na memória principal. Em seguida, ele vai sinalizar através de um sinal de controle aqui no barramento que é uma operação de leitura para a memória principal. Ok? Então ele colocou aqui, mandou aqui um sinal de leitura no barramento de controle que vai chegar na memória principal. Então a memória principal, de posse do valor do endereço que foi colocado no barramento de endereço e do valor do sinal de leitura que indica que é uma operação de leitura, a memória principal vai pegar o conteúdo da célula especificada e vai colocar aqui, ok, no barramento de dados, o conteúdo da célula especificada. Ok? E por fim, o conteúdo do barramento de dados aqui vai ser copiado para o registrador de buffer de memória, que vai ser copiado para um outro registrador interno do processador. Operação de leitura. A operação de leitura, então, resumindo, o processador coloca no registrador de endereço de memória qual que é o endereço da memória a ser lido, depois esse endereço vai ser colocado no barramento de endereço, depois ele vai sinalizar no barramento de controle que é uma operação de leitura, vai chegar então na memória principal esses dados que são o endereço a ser lido e o sinal de leitura. A memória principal vai colocar no barramento de dados o conteúdo da célula especificado no barramento de endereço, ok? Então o conteúdo colocado aqui no barramento de dados vai ser copiado para o registrador de buffer de memória, ok? E por fim, o conteúdo do registrador de buffer de memória é copiado para um registrador interno qualquer. Ok, continuando então, memória de somente leitura. Bom, as memórias de somente leitura, elas são então não voláteis, ou seja, eu não consigo alterar ou apagar o conteúdo. Geralmente elas vêm pré-gravadas pelo próprio fabricante, ok, com algum tipo de programa que vai ser preservado mesmo quando a alimentação for desligada. Aonde que ela é utilizada? Tipicamente, ela é utilizada no sistema computacional para atuar antes do sistema operacional entrar em ação, ok? Então a gente sabe que existe lá um tipo de controle rudimentar do hardware chamado de BIOS, ou Basic Input Output System, que vai tomar conta do meu sistema computacional até que o meu sistema operacional entre em ação, ok? Então a BIOS então, ela vai realizar procedimentos de entrada e saída de baixo nível, por exemplo, ela vai conseguir ler o teclado, escrever na tela, ler direto do disco. Tudo isso ela vai entrar em ação a partir do POST, que é o autoteste de ligamento quando eu ligo o computador. Então, sempre que eu ligo o meu computador, a BIOS vai realizar o POST, ok, que é o autoteste de ligamento, vai verificar, tem processador? Tem. Tem memória? Tem. Tem disco? Tem. Tendo tudo isso, então ela verifica se está tudo em funcionamento, estando ok, ela passa a carregar o sistema operacional. E a partir daí o controle do meu sistema computacional fica nas mãos do sistema operacional. Memória cache. A gente já viu então que a memória cache é uma memória de alta velocidade, ok? Ela é mais lenta do que o registrador, que é interno ao processador, mas ela é mais rápida do que a memória RAM ou memória principal, ok? Ela vai ficar entre um e outro.
ela vai servir para armazenar os dados e instruções utilizados com grande frequência. Sempre que o processador precisar de buscar alguma coisa na memória, primeiro ele vai verificar na cache se esse dado já não está presente na cache. Por quê? Porque a cache é mais rápida do que a memória principal. Okay? A cache atua basicamente com dois princípios: princípios da localidade e princípio da temporalidade. O que é o princípio da temporalidade? Todos os dados que eu trabalhei há pouco tempo, eu devo usar eles de novo em breve. Então, se eu busquei o valor de x na memória, a chance de eu trabalhar com esse x em pouco tempo é muito grande. Então, se eu já busquei uma vez na memória, demorei até ir buscar esse valor na memória, eu guardo esse x na memória mais rápida, para que é muito provável que em breve eu precise do valor de x de novo. Ok? E o princípio da localidade é: uma instrução pede outras instruções que estão próximas a ela. Um exemplo seria um vetor. Então, se eu quero ler o conteúdo de um vetor, se eu preciso da posição 10 de um vetor de 50 posições, muito provavelmente eu vou precisar da posição 11, 12, 13 e por aí vai. Então, tudo que está próximo, eu não vou buscar simplesmente o dado que eu quero na memória principal. Eu trago um bloco de dados e armazeno na memória cache, ok? Eu demoro mais a primeira vez para ir buscar na memória principal, mas eu coloco esse bloco de dados na memória cache, porque a próxima vez que eu precisar de um dado, a chance dele usar o mesmo dado é grande e a chance de eu precisar de um dado próximo também é grande. Então eu não preciso ir na memória principal de novo, que é mais lenta do que a minha memória cache. Bom, para ilustrar o funcionamento da memória cache, eu gosto de dar o exemplo dos alunos em época de prova na biblioteca. Ok? Então vamos imaginar que tem a bibliotecária, e chega a época de prova, e geralmente as provas do técnico são próximas. Então tem a prova de sistemas operacionais perto das provas de redes, perto das provas de arquitetura. Ok? Então os alunos vêm, ficam lá o bimestre, ou o mês, ou a semana, sem ter nenhum tipo de consulta aos livros, e quando chega perto das provas, os alunos começam a ir à biblioteca para buscar os livros. Então o primeiro aluno pede o livro de SO, o segundo aluno pede o livro de SO, e à medida que o primeiro chegar, a chance de um outro aluno pedir o livro para consulta é muito grande também, ok? Supondo que todos os livros já estejam emprestados, vai ficar só o livro para consulta na hora. Então vem o aluno, consulta, devolve para a bibliotecária. Se ela for uma bibliotecária esperta, o que ela vai fazer? A primeira vez que ela for ir até a estante buscar o livro, ela vai gastar muito tempo, porque são várias prateleiras e vários armários, então ela vai gastar muito tempo para ir até a estante buscar e mostrar para o aluno. Se ela já percebeu que as provas de sistemas operacionais são próximas das provas de redes, que são próximas das provas de arquitetura, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma prateleira próxima a ela, ok? Então, quando o primeiro aluno pedir o livro de sistemas operacionais e quando ele acabar de devolver, ela vai guardar aqui próximo a ela, e não nas estantes originais, lá dentro, que demora para ir, para buscar, para voltar para o próximo aluno quando pedir. Ok? Então, esse primeiro aluno pediu SO, ela consultou, devolveu, guardou aqui. A próxima aluna pediu o livro de sistemas operacionais, em vez de ir lá atrás buscar, ela já pega aqui na prateleira que está ao lado dela. Então, é o princípio da temporalidade no caso da memória cache. Da mesma forma, se esse aluno aqui pediu o livro de sistemas operacionais e a gente sabe que a prova de redes e a prova de arquitetura é próxima, a bibliotecária já pode trazer o livro de SO, o livro de redes e o livro de arquitetura, ok? Então, se esse aluno pediu o livro de SO, esse aqui, a chance de pedir o de SO ou de redes ou de arquitetura é muito grande. Então, ela economiza uma ida, ou com uma ida ela economiza futuras viagens. Okay? Da mesma forma, poderia ser para matemática, física, química e qualquer outra matéria não técnica. Ok? Por fim, encerramos mais uma aula. Obrigado.